Fala, meus queridos, sejam bem-vindos à aula número 4 da série Rede de Computadores. Nesta aula, nós vamos aprender o DHCP e na aula passada você aprendeu sobre endereçamento IP. E no final ficou com uma pergunta no ar, eu creio que vocês ficaram. Como é que aquele IP, né, foi parar na minha máquina? Eu não configurei ele manualmente, simplesmente ele apareceu quando eu conectei na minha rede, né? Essa é a resposta mais convincente possível. A resposta é o DHCP. O protocolo distribui endereços IP automaticamente. E hoje a gente vai entender como esse processo funciona por dentro, etapa por etapa. Se você usa Wi-Fi em sua casa, já depende do DHCP e nem sabe. Ao final dessa aula, você vai enxergar o que acontece nos bastidores toda vez que um dispositivo se conecta, tá bom? Bom, para quem chegou aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou o professor Henrique Brandão, formado em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú em 2022. Sou técnico de rede de computadores do IFRN de Parnamirim, né, aqui no Rio Grande do Norte. Eu tenho formação complementar, né, programação web, administração de banco de dados, ambos pelo IEP do Rio Grande do Sul, Linux, Git e GitHub. Minhas práticas, né, é voltada mais para ensino, mas estou usando pela primeira vez esse canal para um reforço e aperfeiçoamento profissional na área de redes. O que vamos aprender hoje é o seguinte: o primeiro entendemos o papel do DHCP, o que ele é e por que ele existe. Depois iremos mergulhar o processo DORA, que é o cérebro, podemos assim dizer, do protocolo. As quatro etapas acontecem quando um único dispositivo pede um IP. Em seguida, vamos entender o DHCP dinâmico para um IP fixo, uma decisão que todo administrador de rede precisa tomar. E fechamos com os conceitos mais avançados: escopo, layers time, reserva de IP e DHCP relay. E começamos o slide já com o básico. O que é um DHCP? Imagina você um administrador de redes, uma empresa com 200 computadores, ser um DHCP. Você teria que ir em cada máquina abrir das configurações e digitar manualmente o endereço IP, a máquina de subrede, o gateway, padrão e o servidor DNS. 200 vezes, isso porque são 200 computadores, é apenas um exemplo. E toda vez que alguém pede para trocar de computador ou conectar um notebook novo, tem que repetir o mesmo processo. O DHCP existe para eliminar exatamente esse trabalho. Ele autoriza, na verdade, ele automatiza toda essa configuração. O dispositivo se conecta, pede informações ao servidor e em segundos está pronto para usar a rede. Os três elementos do DHCP são o servidor, que gerencia o pool do endereços disponíveis, o cliente, que qualquer dispositivo que precisa de um IP, isso pode ser um PC, um celular, impressora, pode ser uma câmera, certo? E que é a faixa de endereços que o servidor pode distribuir. E reparar, né, o DHCP ele opera na camada 7, aplicação. Ele não é um protocolo, tá? De redes, nem de transporte. Ele usa a rede, mas a função dele é configurar dispositivos, tá bom? Quero que saiba muito disso. Vamos posicionar o DHCP dentro do modelo OSI, porque é uma das etapas favoritas de muitos administradores de redes. Como eu expliquei antes, ele opera da camada 7, aplicação, mas o transporte que ele usa é o UDP, a camada 4. E aqui tem um detalhe interessante: por que o UDP e não TCP? Porque quando o cliente adiciona o DHCP, ele ainda não tem o endereço IP. E já o TCP exige uma conexão prévia, o famoso Trace-Way Hard Shock, que por sua vez exige ambos os lados já tenham IP. Seria uma contradição usar TCP para obter o próprio IP, certo? O UDP não precisa de conexão prévia. O cliente simplesmente manda o pacote para todo mundo, sem saber se vai chegar, sem confirmar o recebimento. É rápido e funciona mesmo sem IP configurado. E as portas são fáceis de lembrar. O servidor DHCP escuta a porta 67, né? E o cliente envia para a porta 68. O servidor 67 e o cliente 68. Então é fácil, tá, gente? Ambas lado a lado. E repara também que a camada 3 do slide
IP ainda não existe quando o DHCP é acionado. Isso é importante porque o cliente usa a porta 0.0.0.0.0. Como o endereço de origem é 255.255.255.255 como destino, porque sem IP não tem como endereçar para ninguém específico. A DORA é a sigla para 4 etapas do RATCHAC: DHCP Discover, Office, Request e Acknowledger. Só em my English, certo? São termos que ainda não estou familiarizando. É a dança de 4 passos entre o cliente e o servidor. Vamos entender cada uma. O Discover, o cliente liga para a rede sem IP nenhum. Ele grita, né? Ele socorre, ele berra, depende da sua interpretação, para todos. Se tem algum servidor DHCP por aqui, é um questionamento, tá? Isso é um broadcast, ele vai ser disponível para todas as redes. O Offer é um servidor que ouve esse grito e responde: eu tenho aqui o IP numerado, certo? Ele pode ser tanto IPv4 disponível, quer? Essa é a oferta. O request, o cliente recebe essa oferta e responde, né? Mas de um jeito interessante, ele não responde só para o servidor que ofereceu, ele faz outro broadcast para toda a rede dizendo: estou aceitando essa oferta do servidor X. Isso é importante porque pode haver mais de um servidor DHCP e esse broadcast serve para avisar os outros que não foram escolhidos. E por fim, o último aí que eu não vou, eu não vou ler, tá? Mas é ele que responde o servidor cliente. O servidor escolhido recebe request e confirma o IP concedido. Aqui estão também a máscara, o gateway e o DNS. O cliente aplica essas configurações e está pronto para usar a rede. Uma forma bem simples de lembrar, né? Eu digo que o D ele é descoberta, o O ele é oferta, o R é requisição e A é a confirmação. O último aí que eu tive dificuldade de ler. O D de Discover, tá? Só queria deixar ciente das figurinhas que eu coloquei aí, eu ajeitei a numeração do e esqueci de separar o IP delas, né? Espero que vocês não se incomodem. Eu me incomodei, só reparei com isso aí agora. Vamos abrir o Discover por dentro e exatamente o que vai ser dentro desse pacote. O campo de IP origem é o 0.0.0, como está sendo mostrado aí no slide. Não tem IP ainda, então ele está usando o endereço nulo para indicar sou eu, mas ainda não me identifiquei com o seu IP. O seu destino, né, os 255.255.255.255, broadcast total, o pacote vai para todos os dispositivos da rede local, o roteador não deixa esse broadcast passar para outras redes, fica confinado ao segmento local. A porta de origem é a 68, a porta cliente da HCP, a do destino é 67, a porta do servidor da HCP. Como o servidor vai identificar esse cliente se ele não tem IP? O endereço MAC é a resposta. Porque o MAC ele é o identificador físico da placa-rede. O único por dispositivo, o local onde se usa esse MAC para registrar quem fez o pedido e qual ofereceu. E por isso a reserva do IP funciona, tá, gente? O servidor associa o MAC a um IP fixo do seu banco de dados. Quando aquele MAC específico aparece fazendo o discover, o servidor sempre oferece o mesmo IP. O offer a oferta e a requisição, né, no caso. O servidor responde com um pacote cheio de informações, não é só IP, é o pacote completo com a sua configuração de rede. O servidor oferece, né, o endereço IP, né, 192.168.0.8 e a máscara 255.255.255.0. O gateway, ele só acrescenta um no final, né? O servidor DHCP, DNS, aqui pode ser o próprio roteador ou externo como 8.8.8.8.8 do Google, que é o latest time, que é o tempo de validade de concessão, geralmente 24 horas de redes domésticas, mas pode ser configurado pelo administrador. O cliente recebe a oferta e decide aceitar, mas aqui tem um ponto que confunde muita gente. O request ele é novamente um broadcast, não um unicast direto do servidor. E por que isso? Bom, porque pode existir mais de um servidor DHCP na rede. Todos ouvem o Discovery, talvez todos tenham feito uma oferta. O cliente escolhe uma, geralmente a primeira que chegou, e manda um broadcast dizendo: escolhi o servidor X. Os outros servidores não foram escolhidos e recebem esse broadcast. E sabe que podem liberar IPs que reservaram para esse cliente.
né? Então, lembrando que o cliente ainda usa o 0.0.0 como origem do request. Isso vai aplicar depois do último ali, que é a aceitação, no caso, da aplicação. Aqui é o momento que diz tudo para se concretizar. O servidor manda um pacote final de confirmação para todas as configurações, o cliente recebe e aplica imediatamente a partir desse momento, está na rede IP válido. E olha que o cliente recebe nesse pacote o endereço IP 192.168.0.8, desculpa, que é exatamente o que aparece do IP config da máquina que vimos na aula 3, ou seja, foi o print que eu tirei do meu PowerShell. A máscara 255.255.255.0, o gateway 192.168.1, o roteador, né, o servidor DNS e o rest time, que foi 86.400 segundos, que é 24 horas. Esse momento fecha o ciclo que começou na aula 3, agora você sabe como aquele IP, né, da minha máquina chegou até a atual do print, foi o DHCP do roteador que atribuiu via processo DORA em menos de um segundo depois que eu conectei minha rede. Isso acontece visivelmente nos bastidores toda vez que você conecta um dispositivo na rede, tá bom? O IP que tem o DHCP atribui não é seu para sempre, ele tem um prazo de validade, certo? Isso é o release time. Pensa assim, o DHCP é como um estacionamento rotativo, ele tem seu número de vagas, que é limitado, e IPs são o pool. Se ele concedesse IPs permanentemente, eventualmente ficaria sem vagas para distribuir, né? O Release Time garante IP dispositivos quando ele sai da rede, eventualmente sejam liberados e redistribuídos. O ciclo de renovação funciona em 3 momentos. Quando o cliente atinge 50% do tempo de concessão, ele tenta renovar diretamente com o servidor em unicast. É o TI1, se o servidor responder, o laser é renovado e o cliente começa a contar de novo. Se o cliente não conseguir renovar até 87,5% do tempo, talvez o servidor esteja no off, ele tenta o broadcast procurando qualquer servidor DHCP disponível na rede. Isso é o T2. Se chegar a 100% de renovação bem-sucedida, o cliente libera o IP e reinicia o processo do ao zero. Tá bom? É uma pequena curiosidade que eu aprofundei um pouco. Agora, dois conceitos que aparecem muito em questões de nível técnico, escopo e reserva de IP. O scope é o conjunto de configurações que define o servidor DHCP e distribui endereços. Dentro do escopo, você define a faixa de IPs disponíveis, como por exemplo 162, 168.0, 100 até o 200, que é o último grupo, tá, gente? Você define a máscara, o gateway, o DNS, o last time. Pode definir exclusões de endereços que ficam fora de distribuição automática, reservados para dispositivos IP fixo. A rede IP também é chamada de Static Laser. Quando você vincula o IP específico a um endereço MAC específico, o endereço continua recebendo IP via DHCP, sem configuração manual nele. Mas o servidor sempre vai oferecer IP para aquele MAC. E quando isso é útil, você deve estar se perguntando. Impressoras de rede, quando precisa de IP previsível, para todos os computadores que conseguem chegar para imprimir. Os servidores locais, câmeras IP, access points, qualquer dispositivo que precise de um endereço estável, mas que você quer gerenciar centralmente, certo? Sem ir máquina por máquina. A diferença do IP fixo configurado manualmente é exatamente essa. A reserva é gerenciada no servidor, não no dispositivo. Existe um problema fundamental do DHCP que serve muito em ambientes corporativos. O broadcast não atravessa os roteadores. Em casa, isso não é um problema. Você tem uma rede local e o DHCP no roteador que atende todo mundo. Mas se uma empresa com dezenas de sub-redes e um único servidor DHCP centralizado, cada sub-rede estaria isolada, o broadcast do cliente ficaria preso a uma rede local e nunca chegaria ao servidor. A solução é o DHCP Relay Agent, que é a função que você ativa no roteador. Ele fica de intermediário entre o cliente e o servidor DHCP. O processo funciona da seguinte maneira. O cliente faz o discovery broadcast na rede local, o Relay Agent recebe esse broadcast em vez de deixá-lo morrer ali, converte um unicast e encaminha para o servidor DHCP centralizado, que pode estar em uma sub-rede completamente diferente. O servidor processa e responde ao Relay Agent, que repassa a resposta ao cliente. O processo DORA segue normalmente a partir dali.
A chave aqui é o verbo converter. Converte, tá, gente? Broadcast vira unicast. Isso permite ao DHCP funcionar entre as diferentes redes. Quando usa o DHCP e quando usar o IP fixo, essa é a sua pergunta, seu questionamento. Essa decisão de arquitetura que, se você estiver estudando para concurso público, as bancas adoram cobrar. DHCP brilha em escala quando você tem muitos dispositivos que entram e saem na rede com frequência, os IPs de funcionários, notebooks, celulares, visitantes, o DHCP elimina o trabalho manual e garante que não haja conflitos de IPs. Porque o servidor, quem controla o polo, tá? O IP fixo brilha previsibilidade, certo? Desculpe aí. E ele é essencial. O servidor web precisa sempre do mesmo IP, porque todos os clientes precisam saber onde encontrá-lo. Uma impressora de rede precisa de IP fixo para que os computadores consigam imprimir. Um servidor DNS, um servidor de arquivos, um access point, todos precisam de endereço estável. A regra que resume tudo é que tudo aparece em questões de concurso. Use DHCP para que é cliente e use IP fixo para tudo que é servidor ou que precisa de endereço previsível. E repara no risco de IP fixo configurado manualmente. O administrador pode, por engano, atribuir o mesmo IP para dois dispositivos diferentes. Isso gera conflitos de endereços. Os dois ficam com um problema de conexão com DHCP e servidor, que garante que nunca vai oferecer o mesmo IP duas vezes ao mesmo tempo. Bom, preparei aqui umas pequenas análises para não ter risco de confusão. O primeiro que podemos dizer, o DHCP opera na camada de transporte erradíssimo. O DHCP ele opera na camada certa, que é a aplicação UDP. É ele que usa a camada 4, mas o protocolo DHCP em si, de aplicação, então não confunda o protocolo com o transporte que ele utiliza. Segundo, o DHCP atribui endereços MAC, totalmente errado. O endereço MAC ele é físico, gravado no hardware pelo fabricante. O DHCP não pode alterá-lo. O que o DHCP atribui é o endereço IP, que é lógico. O MAC ele é usado pelo DHCP apenas como identificador do cliente, que não como algo que ele distribui. O terceiro, o DORA significa Discover Officer, Response Accept. Errado. A sigla, né? Já expliquei para vocês, que está aí, vocês podem ler. A terceira etapa é o request, que o cliente faz a requisição formal. E a quarta, o servidor reconhece e confirma. Response accept. São palavras que aparecem e fazem sentido, mas não são corretas. E por fim, o último, broadcast de HCP atravessa roteadores normalmente. Errado. Roteadores bloqueiam o broadcast com padrão. Para o DHCP funcionar entre subredes diferentes, é necessário configurar o DHCP, certo, no roteador, que é o Rearray Access. Bom, pausa, 5 questões para você testar se absorveu. A questão 1 é mais fundamental. Se você não consegue citar as 4 etapas do DORA e explicar cada uma delas, você pode revisar os slides 6 ao 9. A questão número 2 testa um conceito que apareceu de forma muito específica. Por que o DP e não TCP? Se você entender essa lógica, eu não tenho IP para fazer o RadShack do TCP. Essa é muito fácil. A 5 é sobre, né, o Rearray Agent, que é mais avançada. Se travar aqui, revisar o slide 2 com calma. É um tipo de questão que separa só quem decorou o DORA e quem entendeu o protocolo de verdade. Gente, essas são minhas fontes e leituras recomendadas que eu fiz aqui para vocês, certinho? Dê uma lida para aprofundar, tá bom? Na próxima aula, aula número 5, DNS, certo? Domínio Name System, certo? Que para fechar o conceito básico de tudo que funciona a rede de computadores antes partimos para nossa simulação do Packtrace. Gente, é isso então. Muito obrigado. Até a próxima. Nossa aula e a nossa conexão está sendo encerrada com sucesso. Deixem aqui um like, favoritem, compartilhem para o meu trabalho crescer cada vez mais, viu? Muito obrigado.